Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje a gente vai ter uma aula prática de fortalecimento abdominal básico. Vocês vão aprender como fortalecer o abdômen a partir ali do que é essencial, do mais básico, das ferramentas mais simples possível para que você consiga trabalhar com pessoas com diferentes tipos de restrição, com várias dificuldades de diversos níveis, tá? Então a gente vai trabalhar numa base, a gente vai trabalhar de uma maneira bem sutil, porém muito eficiente aí para alcançar o nosso objetivo, que é esse fortalecimento, usando algumas das ferramentas que mais me ajudaram aí a contribuir com os meus alunos. Então, se você já curtiu esse tema, já deixa o like aqui no vídeo. Quem está assistindo pelo Instagram, bate no coraçãozinho, que me ajuda muito. Clica na flechinha aí e envia essa live para mais pessoas. Da mesma maneira no YouTube, esteja você assistindo ao vivo ou depois a gravação, compartilhe essa aula com pessoas que podem gostar. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante para mim. Me contem aí quem está chegando, se vocês são professores de yoga, se são praticantes que vieram aqui para aprender mais. E já podem, inclusive, ir deixando as suas principais dúvidas sobre esse tema do fortalecimento abdominal, porque a aula vai se tornar muito mais rica se vocês me trouxerem, então, algumas questões aí para a gente estar se debruçando sobre. Hoje é para ser uma aula prática, uma aula bem sucinta, onde a gente vai explorar mais sobre o fortalecimento abdominal a partir de uma base, tá? Então, não deixe aí de compartilhar, dar o seu like nessa aula e se inscrever no canal do YouTube se você ainda não for inscrito. Quem estiver assistindo pelo Insta e quiser acompanhar por lá, já está no meu link da bio, e por lá vai ter uma visão um pouco mais ampla, né, para a nossa aula prática. Então, vão separando aí o tapetinho também para vocês irem trabalhando também um pouquinho comigo. Então, eu particularmente, eu não me considerava, assim, alguém com um abdômen muito forte. Acho que eu sempre senti uma certa dificuldade, né, com relação a esse tema. Isso, com certeza, me atrapalhou, principalmente na execução de movimentos complexos, né? Eu não me considero uma pessoa, assim, que tinha muita dificuldade no básico. Talvez um dia, mas como eu já dou aula de yoga há bastante tempo, então eu sinto que, assim, movimentos básicos, tudo bem, tudo tranquilo. Movimentos complexos é onde eu sentia, talvez o meu abdômen, o meu tronco, ele não seja assim tão forte quanto eu imagino, né? Tem alunos que chegam para mim, para nós que somos professores de yoga, se você é professor de yoga e está me assistindo, e muitas vezes não realiza nem movimentos mais básicos, nem movimentos... Quando eu falo básico, eu estou falando de movimento assim cotidiano, certo? Então, um movimento de se agachar, por exemplo, de fazer um cócoras. Muitas vezes as pessoas acham que isso está ligado à mobilidade do quadril, à mobilidade do tornozelo, e realmente pode estar, mas também pode ser resultado de uma fraqueza nessa musculatura profunda do tronco. Aqui hoje a gente se propôs a falar sobre fortalecimento abdominal, mas é impossível falar sobre fortalecimento abdominal sem falar sobre fortalecimento do core, que é uma formação que vai muito além dos músculos do abdômen, que é uma formação de musculaturas profundas aí que estabilizam todo o tronco. Tá? Então, hoje a gente vai fazer uma aula prática para que eu demonstre para vocês as ferramentas mais simples que a gente pode estar utilizando para fortalecer essa musculatura. E eu quero que vocês adivinhem aqui, quem já está me assistindo, qual que é a primeira delas. Qual que é a ferramenta mais simples que a gente pode estar utilizando para fortalecer a musculatura abdominal, fortalecer o core? Vocês imaginam? Conta aí para mim, nos comentários. Vou dar uma dica. Essa ferramenta é algo sobre qual eu falo muito no meu canal, no meu Instagram. Qual que é a ferramenta mais... Aê, muito bem. Bom dia, Renato. A Briones já respondeu para mim. A respiração. Perfeito. Então, para quem não conhece, né, para quem nunca utilizou, a respiração é uma ferramenta muito potente para fortalecer o abdômen, tá? Merece o like, né? Deixa o like aí. Se você tem dificuldade de executar as posturas, pessoal que chegou por último, de executar qualquer movimento, já vai contando aí para mim quais que são as suas dúvidas, que a gente vai discutir muito mais tudo isso, tá? Então, interajam, isso aí, deixem para mim. Então, a gente vai começar justamente falando sobre a respiração. E eu já quero começar, então, numa demonstração prática.
que eu vou abrir apenas falando para você, então esse começo aqui é apenas uma breve introdução, né? É justamente sobre o fato de que na respiração, a musculatura abdominal, ela se ativa naturalmente, ela contribui para o ciclo da respiração, tá? O ciclo do core, ele envolve esse movimento da respiração. Quando vocês acham que essa ativação, ela é mais forte? Falando em músculos abdominais, na inspiração ou na expiração? Alguém sabe me responder? A gente vai ter a musculatura abdominal envolvida nos dois processos. Mas a ativação mais forte no tipo de contração que a gente chama de contração concêntrica, tá? Que é quando há um encurtamento da musculatura e por isso que você sente mais o trabalho dela, né, acontecendo, é na expiração. Muito bem, Rosane, na exalação, na expiração, tá certo? Eu quero que vocês primeiro, nesse primeiro momento inicial, vocês apenas observem isso. Então, encontre uma posição confortável, feche seus olhos. Deixe o seu abdômen relaxado, não faça nada para tentar interferir na dinâmica dele. E observe. Não é incomum que o padrão respiratório ele esteja diferente do usual. Isso pode acontecer em você, nos alunos com quem você vai estar trabalhando. Mas o mais natural seria você perceber, conforme você inspira, que o abdômen cede um pouquinho, né? Expande um pouquinho, especialmente porque você está numa posição de repouso, uma posição confortável, não tem muita coisa acontecendo. Então, o meu diafragma, que faz parte também do core, ele vai descer e vai pressionar os órgãos abdominais, eles vão se deslocar um pouquinho para frente. Isso acontece na inspiração. Quando você expira, o diafragma vai retornar, vai se recolher e também o seu abdômen vai fazer esse retorno ao lugar, porque ele deu uma expandida. Na hora desse retorno é quando você sente então essa ativação mais forte, essa contração concêntrica que eu mencionei. Então perceba isso. Você inspira, a barriga expande e na exalação há um recolhimento. Muitas pessoas podem ter dificuldade em sentir isso, em observar isso. Uma das ferramentas que a gente pode utilizar para aumentar a consciência, já notem aí que esse é o primeiro passo para a gente melhorar, fortalecer o abdômen do básico. É, primeiro, aumentar a consciência sobre o processo todo da respiração e da musculatura abdominal, como funciona. Então, se a pessoa tem dificuldade em perceber esse movimento, se você aí me assistindo está com dificuldade, faça o seguinte, tente prolongar um pouco a tua expiração. Pode ser tudo pelo nariz. Não há necessidade de você exalar pela boca. Muitas vezes esse é um recurso utilizado, né? Às vezes as pessoas inspiram pelo nariz e exalam pela boca como uma forma de sentir mais essa ativação abdominal. Mas não é algo que seja necessário, ainda que seja uma ferramenta, como vocês que me acompanham sabem, não tem tantos benefícios associados à respiração pela boca, por outras questões de química, de gases respiratórios. Então, tente exalar pelo nariz, se for possível, mas faça uma exalação mais longa do que o comum. Dá uma forçada. Isso, perceba esse movimento. A Júnia me perguntou,
A musculatura do abdômen ativa, mas o diafragma está relaxado. Sim, porque na inspiração é quando o meu diafragma contrai e desce. Ele contrai e desce, tá? Quando eu exalo, ele relaxa, só que a gente tem que tomar muito cuidado porque o relaxamento não necessariamente ele é uma coisa frouxa, tá? Mas vamos dizer assim, né, simplificando dentro do que a gente conhece. Então, na inspiração ele contraiu e desceu, na exalação ele vai, entre aspas, relaxar, retornar ao seu lugar, e é aí que o seu abdômen se ativa. Se você conseguiu perceber isso prolongando a sua exalação, perfeito. Não conseguiu? Vamos adicionar uma ferramenta. Qual é a ferramenta? Muitos de nós podem conhecer essa ferramenta ou associar essa ferramenta ao banda, né? Aos bandas. Trazer um recolhimento do umbigo para dentro, tá? Só que a gente vai utilizar de uma outra forma. A gente vai utilizar essa ferramenta junto com o set natural da respiração. Então, só quando você exalar, tá? Então, inspire, deixa o abdômen bem relaxado. E só quando você exalar, traga o seu umbigo para dentro. Para que você sinta melhor essa ativação que acontece naturalmente. Tá? Se você ainda não conseguiu sentir, se o seu aluno ainda não conseguiu sentir, traga o umbigo para dentro na exalação, para que ele consiga sentir o quanto a musculatura abdominal trabalha, ajudando nesse retorno e a expulsar o ar. Inspire. Relaxe, deixe tudo se expandir. Exale. Recolhendo o abdômen, sentindo que os músculos do abdômen se ativam para ajudar você a expulsar. Perfeito? Conseguiram perceber? Então, esse é o primeiro passo para a gente começar a trabalhar. Então, a gente vai trazer mais consciência para isso, ok? Agora, a gente vai usar essa ferramenta em algumas posições, ok? Então, lembre-se, se você quiser, você pode apenas observar a ativação natural. Eu quero fazer um momento aqui para você observar a ativação sem esse uso do abdômen para dentro, só para você perceber como o abdômen se ativa em muitos movimentos, em praticamente todos, porque essa musculatura profunda, ela nos dá uma estabilidade central. Então, vamos partir de uma posição sentada. E vamos, a partir daqui, tentar levantar, ok? Tentem colocar um pé à frente, apoiem em uma das mãos e levante. Perceba como, naturalmente, ao você fazer esse movimento para tentar levantar, você já sente uma ativação natural do seu abdômen, tá? Se você começar a remover os apoios, quanto menos apoio você tiver para fazer esses movimentos, mais você vai usar do seu abdômen, tá? Então, digamos que nesse movimento aqui, eu poderia estar apoiando minha mão para daí passar para uma posição em pé. Mas e se eu tirar a minha mão e tentar levantar sem ela? Eu vou sentir que o meu abdômen vai ser mais requisitado, ok? Outros movimentos onde naturalmente a gente vai perceber essa ativação. Levanta uma perna para você ver. É diferente você estar com os pés no chão e você levar uma das pernas. O teu abdômen também já vai se ativar naturalmente, qualquer postura de equilíbrio que você faz, tá? Então, algumas das coisas que a gente pode estar fazendo no primeiro momento é observar, colocar a pessoa em diferentes posições para observar essa ativação natural. Na postura da prancha, por exemplo, eu não precisaria fazer mais nada que não posicionar a pessoa, porque manter o corpo numa linha reta
Com as mãos abaixo dos ombros, olhar lá por entre as mãos. Tudo retinho do topo da cabeça até o cóccix. Requer do seu abdômen bastante esforço, certo? Perfeito. Então, alguns desses movimentos, eles podem ser executados para você perceber a ativação do seu abdômen. E veja como mais apoio, você vai sentir mais relaxado. Menos apoio, quanto menos apoio, mais você vai sentir que ele trabalha, ok? E isso já é uma ferramenta muito interessante. Agora vamos trabalhar com a respiração. Com essa ativação mais forte na hora de exalar, dentro das posturas. Inspire. E expire, recolhendo seu umbigo para dentro. Eleve seu braço direito lá no alto, deixa o braço esquerdo de lado e vá descendo. Deixa suas pernas relaxadas, vá dobrando seus cotovelos só o quanto for confortável. Aqui a gente vai trabalhar mais com a musculatura da lateral do tronco. Então, continue esticando seu braço. Inspire, deixe tudo expandir. E na exalação, perceba o umbigo para dentro, ajudando a expulsar o ar. E como isso vai ativar o seu abdômen e vai até te ajudar a aumentar o grau de flexão. Então, é provável que você se sinta flexionando mais naturalmente quando você faz essa exalação. Vamos fazer 3. Isso. Repete do outro lado. Inspire, eleve o seu braço. Exale, descendo. Inspira, deixa tudo expandir. Exala, recolhe o seu umbigo para dentro. E sinta como isso te ajuda na flexão. Essa musculatura, de fato, atua na flexão. Então, usar o truque da respiração para melhor ativá-la vai contribuir para você melhorar a sua capacidade de flexão. Perfeito. Vamos trazer agora o peito lá para frente. Preparando a coluna, alguns movimentos iniciais que a gente faz em toda a prática. Deixe seus ombros para trás, apoie bem os isquios. Mantendo essa extensão, olhando levemente para cima, agora perceba na inspiração a tendência do peito ali mais para frente. E na exalação, há uma tendência de se recolher. É como se você estivesse puxando, né? Aproximando aqui o peito do quadril na exalação. Porque esse é justamente um movimento que vem dessa ativação da musculatura abdominal. Mas você segura, você resiste. Então, exale de forma prolongada, ou mesmo trazendo o umbigo para dentro, e mantenha a posição, resista. E é provável que você sinta já bem forte essa ativação. Isso. Agora estique as pernas, vamos fazer Paschimottanasana. Uma flexão para frente. Puxe bem o bumbum, apoie bem os seus isquios. Eleve os braços se você quiser, destrave os seus joelhos. Evite que seus pés se dobrem. Tente deixar alinhado o dedão com o dedinho. Para você experimentar, nesse momento, um alongamento bem uniforme lá na região dos pés. Vá descendo, vá flexionando o quanto o seu abdômen permitir aproximar das coxas. E então relaxe.
Relaxe completamente. Se a sua mão naturalmente alcançar os pés, perfeito. O que a gente vai fazer aqui novamente? Respirar. Inspire, deixe tudo expandir. Exale e recolha o umbigo para dentro. E você vai sentir que isso te ajuda a flexionar ainda mais. Vamos fazer 3. Retome devagarzinho. Muito bem. Então, a gente fez como exemplo uma flexão lateral, fizemos extensão, fizemos flexão para frente. E isso pode ser transposto para qualquer tipo de postura, em pé, sentado, deitado, em diferentes graus de dificuldade. E essa ativação do umbigo para dentro, ela vai contribuir. Você vê que dá para a gente fortalecer isso em todas as posições, tá? No caso de uma extensão, ele é um pouco diferente porque ele vai estar resistindo, né? Resistindo ao movimento natural que é de fechar, que é de flexionar, que você percebe, vocês devem ter percebido aí, que ele ajuda na flexão, essa ativação do abdômen, tá? Vamos aproveitar que a gente está falando sobre esse resistir ao movimento e vamos falar de mais uma ferramenta, que é você trabalhar na desaceleração do movimento. Então, um dos movimentos que mais pode ajudar as pessoas a fortalecer o abdômen é, por exemplo, você levantar de uma posição deitada para uma posição sentada sem apoio. O que muita gente diz que é um risco, mas não é, porque se você tiver força no abdômen para fazer isso, não há risco algum, tá? O que é um risco quando você não tem essa força e você acaba forçando um pouquinho mais a musculatura da coluna como uma forma de compensar para conseguir. Então, deve-se observar e sempre instruir, se a pessoa não tiver essa capacidade, que ela então se apoie. Ela pode deitar de lado, ela pode fazer de frente, né, apoiando as mãos para que ela suba. Com o tempo, você vai fazendo com que ela diminua esse apoio. Como a gente falou lá no começo, sempre que você vai tirando o apoio, você vai requerendo mais o abdômen. E requerer mais o abdômen não necessariamente é negativo, pode ser justamente a ferramenta que você precisa, certo? No caso da pessoa não conseguir executar esse movimento, o que a gente pode fazer? Fortalecer através do retorno, desacelerando a volta. Então, a partir de uma posição sentada, eu vou, se quiser, pode até jogar os braços para frente, para ajudar no equilíbrio, para criar um contrapeso. E aí você vai descendo e vai desacelerando. Tenta não descer tão rápido, bam, lá no chão. Vai desacelerando devagarzinho. Até chegar lá. Isso. A mesma coisa no outro movimento. O movimento de passar de uma posição sentada para uma posição em pé. Coloca um pé à frente. Se você não consegue, você pode tentar, né, fazer sem o apoio das mãos, subiu. E você pode também fazer essa volta, desacelerando esse movimento. Vamos do outro lado, pé direito à frente. Se precisar, apoia a mão, se não, joga as mãos lá para frente, subiu. Desacelerando o movimento. Vamos adicionar mais nesse movimento? Vamos fazer junto com a exalação prolongada. Pé esquerdo na frente, inspirou, subiu, exalou, vai desacelerando e vai trazendo o umbigo para dentro. Outro lado. Muito bem. Relaxe, respire.
Deixa a sua respiração voltar ao natural. Vamos conversar sobre uma última ferramenta, que é, a partir daqui, vamos descer, desacelerando o movimento. Se precisar, joga os braços para frente. Senão, pode até dificultar deixando os braços juntinhos. Isso. E principalmente para as pessoas que têm maiores restrições na região da coluna. A gente pode estar bem apoiado no chão e trabalhar com manter um dos membros para cima, ou ambos os membros, a partir da força do nosso abdômen. Então, manter esse membro elevado a partir contra a força da gravidade, contra essa ação que quer derrubar, também vai fortalecer o abdômen concentricamente. Isometricamente. Repita do outro lado. Se for muito difícil, a gente pode fazer com a perna dobrada, ao invés da perna esticada. Um parênteses para mostrar como essa ativação abdominal ela pode nos auxiliar em diversos movimentos. Então, digamos que passando daqui para uma posição do arado, eu posso inspirar e na exalação, bem na hora que eu vou fazer o movimento, eu exalo e vou recolhendo o umbigo para dentro e vou levando lá para trás. Voltamos. Na volta, essa desaceleração do movimento. Bem devagarzinho, vai olhando lá para trás na parede. Tenta fazer o mais lento que você conseguir. E aí passa para uma posição sentada. Quanto mais impulso, menos vai requerir do seu abdômen. Quanto mais lento você fizer, mais você vai precisar. Perfeito? Gente, vamos discutir um pouquinho agora essas ferramentas que eu apresentei para vocês. Essa ativação de trazer o umbigo para dentro na exalação, né? Que é uma ativação que a gente está fazendo mais forçada mesmo. Como eu falei lá no início, muitas pessoas já ao respirar normalmente já têm um padrão de respiração que já vão sentir na exalação essa ativação abdominal. Outras vão precisar prolongar a exalação. Outras ainda vão ter uma dificuldade e aí quando a gente usa o umbigo para dentro, aí sim elas realmente conseguem sentir essa ativação. Me contem aí nos comentários se vocês conseguiram sentir. A questão não quer dizer, é importante mencionar isso, que a gente precise respirar assim o tempo inteiro. Aí que muitas vezes há uma confusão, né? Porque se extrapolam as ferramentas, as técnicas que a gente utiliza para um objetivo específico, como no caso do que a gente utilizou hoje, né? Para trabalhar um fortalecimento abdominal básico, certo? Então, se extrapola isso para o dia a dia, e aí a pessoa acha que todo o tempo ela tem que ficar respirando com o umbigo para dentro e fazendo aquela exalação bem forçada. E não é o caso, gente. Assim como você não quer, por exemplo, pensando em outra musculatura, que não é a musculatura do abdômen, né? Você não quer o tempo inteiro, imagina você ficar o tempo inteiro fazendo, digamos que um movimento do bíceps, né? Então, o meu bíceps aqui, ó, tô fazendo uma contração concêntrica da musculatura do bíceps, e aqui eu tô retornando ele para o seu estado natural. Imagina eu ficar o dia inteiro fazendo assim, forçando. O que vai acontecer com essa musculatura? Vai ficar fadigada, né? Então, tomem muito cuidado para não extrapolar essas ferramentas, porque a ideia não é deixar o teu abdômen fadigado. Isso pode muitas vezes até propiciar aí
algum tipo de hipertonicidade, que também não é legal, que também pode atrapalhar a nossa respiração, né? Então, a ideia é você usar essas ferramentas como uma forma de aumentar a consciência, trazer, né, então, esse estímulo para que o corpo ele vá se lembrando como que faz essa ativação naturalmente, porque essas musculaturas, elas têm um grau de responsividade enorme, elas se ativam muito antes da gente começar a se movimentar. Então, tudo que a gente precisa fazer é ter um momento ali para dar alguns estímulos diferentes. Isso pode ser feito apenas através dos movimentos, mas a gente pode utilizar a respiração, como a gente utilizou hoje. E assim, a gente vai estar contribuindo para essa musculatura voltar a responder de uma forma mais natural e mais firme, né? E vai aumentando a demanda aos poucos, tá? Gostaram? Alguma dúvida? Vamos conversar, fica aberta aí para perguntas. Foi uma aula simples, sem muitos exercícios, né? Muita coisa mirabolante, mas é que eu acho que as ferramentas aqui apresentadas podem ser utilizadas por vocês em muitas outras posturas, em muitos outros movimentos, né? Uma das formas, pessoal, que a gente também pode fazer aumentar essa ativação natural, além dos exemplos que eu dei para vocês, né? Tirando os apoios, né? Aumentando, vamos dizer, a carga, né? A demanda sobre a musculatura abdominal. Também por exemplo, você segurar um peso, né? Toda vez que você segura uma carga, então aumenta também essa ativação, essa demanda sobre a musculatura abdominal. Então, por isso que o treino com carga, com peso, ele também pode auxiliar muito nesse sentido. E se você não faz, quem sabe encontrar maneiras aí de você estar se expondo a essas cargas, né, para que aumente. Tem muitas maneiras de aumentar a carga e aumentar a demanda sobre a musculatura abdominal. Essas que eu mostrei aqui são as coisas mais básicas. A gente pode estar trabalhando com a respiração para fazer isso. E funciona muito bem para a maior parte das pessoas. Progressivamente, uma das outras formas seria estar adicionando peso, ou estar mudando de posição, estar dificultando de outras formas, ok? Quem sabe, se vocês gostarem, deixem aqui nos comentários, a gente faz uma aula de fortalecimento abdominal mais avançada para frente, ok? Com mais peripécias. Boa tarde, Ivone. Boa tarde, Ramon, que mandou ali os coraçõezinhos. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Se tiver dúvidas, fica aberto. Não deixe de deixar o like nesse vídeo, compartilhar com as pessoas que podem gostar dessa prática. E uma outra forma ainda de me ajudar é deixar qualquer valor, qualquer contribuição no meu Pix, que vai estar aqui embaixo na descrição. Esse vídeo, para quem pegou só um pedaço ou está assistindo ali no Instagram, ele vai ficar salvo no meu canal, Renata Yoga BR. E todas as quintas-feiras, praticamente, nós temos aula. Agora estamos fazendo essas aulas eu sozinha, quinzenalmente, né? E estamos alternando aí com convidados. Muitas vezes a live acontece só no Instagram, mas sempre tem vídeo novo no YouTube mesmo assim, toda semana. Então não deixem de seguir o canal e se inscrever para não perder nenhuma